Vamos orar ao Senhor. Pai do céu, nós queremos louvar teu grande e santo nome. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas também podemos dizer que tu tens sido nosso Deus. Então, Pai, aceita nosso louvor, fala-nos através da palavra e que o Espírito possa transformar a palavra para que possamos compreendê-la, que se torne acessível a cada um. E assim, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Eu te peço por Jesus, amém. Irmãos, eu estive aqui em 2 períodos, e num deles eu preguei sobre a primeira tentação de Jesus, e depois eu preguei sobre a segunda tentação, e falei que a próxima vez que viria, pregaria sobre a terceira tentação, mas o André ficou 3 meses sem me convidar, depois conversem com ele. Aí agora eu acho que vocês não se lembram mais da primeira e da segunda. Então eu quero fazer uma introdução sobre qual foi a primeira e a segunda tentação para me fixar mais detalhadamente na terceira. É brincadeira, viu, André? O André sempre me convida. Mas eu quero convidá-los a abrir a palavra em São Mateus, capítulo 4. A partir do verso 7, perdão, do 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Eu quero convidá-lo a encontrar também São Lucas capítulo 4, que trata do mesmo assunto, mas que amplia a visão do acontecimento. Lucas capítulo 4, verso 5. Aqui aparece como a segunda tentação e não como a terceira, mas Lucas diz assim: e elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Essa foi a terceira tentação. Irmãos, na primeira tentação aconteceu o seguinte: a Bíblia fala que Jesus saiu das águas do batismo e se dirigiu ao deserto. E a palavra diz assim: para ser tentado pelo diabo. Vamos deixar claro uma coisa: Jesus foi ao deserto não para ter um encontro com o diabo, mas para ter um encontro com Deus. Ele foi ali para orar e se preparar para o ministério que agora começaria. Até ali, Jesus tinha sido uma pessoa perfeita em todos os aspectos, mas não tinha um ministério a desempenhar. Cumpria seu papel como filho, como profissional, como cristão, mas não um ministério de viajar e anunciar a chegada do reino de Deus. Então, Jesus, após o batismo, vai para o deserto para, através da oração e do jejum, manter íntima comunhão com Deus e buscar poder para o seu ministério. E depois de 40 dias sem comer, claro,
ele estava fragilizado fisicamente e com muita fome. E Satanás pensou que essa seria a oportunidade perfeita para levá-lo ao pecado. Satanás meditou assim: se eu conseguir fazer com que Eva, depois seu marido, Adão, comesse do fruto sem estar com fome, imagina agora Jesus como humano, 40 dias sem comer. Ele pensou que a batalha seria vencida facilmente. E deixa eu te falar uma coisa para não haver confusão aqui. Jesus não tinha nenhuma lembrança de quem ele era antes da encarnação, tá bom? Jesus não lembrava que ele era Deus, que foi ele que criou o universo. Ele não se lembrava dos dias da eternidade que ele passou com o Pai. Ele não se lembrava da adoração que os anjos prestavam a ele. Ele estava ali como homem. Tudo que ele aprendeu a respeito de si mesmo foi através das Escrituras. E no início, irmãos, do que falaram para ele, quando sua mamãe disse, olha, apareceu para mim um anjo chamado Gabriel, ele não se lembrava quem era Gabriel, e disse, olha, o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, Jesus acreditava que ele era divino, que ele era o Filho de Deus pelas Escrituras. Irmãos, isso, primeiro ponto, uma janela aqui, a gente deve dar muito valor às Escrituras. Jesus dava. Jesus só acreditava ser quem era porque ele aprendeu nas Escrituras. Por isso que o diabo falou assim, ao chegar na primeira tentação, o diabo falou assim, ó, eu vim para dizer que o Pai aceitou seu sacrifício, ouviu suas orações, seu jejum, e que agora você já pode comer. Mas ele apareceu como um anjo de luz. E se ele não tivesse falado, se tu és o Filho de Deus, Jesus até poderia ter comido, se ele tivesse dado comida para Jesus, porque Jesus poderia pensar, realmente foi um anjo que Deus, o meu Pai, enviou. Mas Satanás, ele tinha que colocar dúvidas na cabeça de Jesus, assim como colocou dúvidas na cabeça de Eva, dizendo, é assim mesmo que Deus disse? Então ele fala, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Bom, agora tinha duas questões aqui. 40 dias antes ele tinha ouvido falar Deus falar o que dele? Este é meu filho amado, em quem me compraz. E agora um anjo aparece, glorioso, se dizendo um anjo do céu, enviado por Deus, o Pai, que diz assim, se tu és o Filho de Deus, em quem ele iria acreditar? No Pai que havia falado, tu és meu filho amado, ou no anjo que estava colocando em dúvida a sua posição em relação à divindade? Sabe que Satanás fez o mesmo com Eva? Deus tinha falado, no dia que comeres, certamente... Aí Satanás fala, é assim mesmo que Deus disse? É assim que Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore? Não, dessa daí só que não podemos comer. É mesmo, foi assim que Deus disse, colocando em dúvida o quê? A palavra de Deus. E depois ele ainda vai além, de forma mais ousada, dizendo, Deus disse que vai morrer? Eu digo, certamente não morrereis. Então Eva agora tinha que ou acreditar no que Deus falou ou no que a serpente estava falando. E Eva preferiu acreditar em quem? Na serpente. Jesus estava agora na mesma situação. Vou acreditar no que meu pai falou
Tu és meu filho amado em quem me compraz? Ou esse anjo está falando? Jesus preferiu acreditar em quem? Em Deus, dizendo, não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava dizendo assim, eu acredito no que meu pai falou há 40 dias atrás. Eu não vou colocar em dúvida as palavras de meu pai. E assim Jesus venceu a primeira tentação. Mas eu vou pregar sobre a terceira. Qual foi a segunda? Satanás ainda continua escondido. Ele não se revela como o diabo, ele ainda continua dizendo ser um anjo de luz, que está testando a fidelidade de Jesus. E aí ele pega Jesus, o leva para o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, e diz assim, sabe, você não acabou de usar as escrituras dizendo, não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus? Eu também vou usar as escrituras. E vou usar o salmo mais poderoso, 91. Aquele que alguns deixam aberto, a Bíblia que já está até amarelada na página, porque acredita que é o salmo mais poderoso que tem. E ele diz, está escrito no Salmo 91, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, para não tropeçares em alguma pedra. Então, se você tem fé em Deus e que realmente Ele cuida de você e que você é filho dele, pule daqui, que aí você vai demonstrar que confia realmente nele, que tem fé nele. Irmãos, isso não é fé, é presunção. Você pode falar assim, eu não tenho medo. Eu posso morar no Rio de Janeiro, sair de madrugada nas ruas, posso subir as comunidades, porque Deus está comigo, eu não tenho medo de nada. Isso é fé? Não, é presunção. Fé é você assim, eu moro no Rio de Janeiro, um filho está doente, um vizinho passou mal. É perigoso sair, mas eu vou sair porque há uma necessidade. E vou entregar minha vida a Deus para que Deus cuide de mim. Agora eu vou sair para uma balada, passar a noite inteira lá, pensando assim, não, mas Deus vai cuidar de mim. Na balada, Deus não promete cuidar. Mas Deus promete cuidar se houver uma necessidade e você tiver que se expor porque há uma necessidade. Não apenas colocar o nome de Deus em vão e colocar assim para Deus a responsabilidade de cuidar de você por causa da sua irresponsabilidade. Então, Jesus fala para Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu pular daqui, eu tentar o meu Deus. Eu não tenho que provar. Daí, irmãos, Satanás, nessa segunda tentação, queria dizer para Jesus o seguinte, eu acredito que tu és o Filho de Deus, se você tiver uma fé tão forte a ponto de se jogar daqui. E Jesus falou, não, isso não é fé. Isso é presunção. Eu não preciso testar a Deus, eu apenas confio no que Ele já disse. Não vou tentar o Senhor. E aí nós vamos para a terceira tentação. Na terceira tentação ele tirou a máscara. Aí ele se apresenta como o diabo. E quando ele se apresenta como o diabo, irmãos, juntando Mateus e Lucas, a gente assimila algo extraordinário. Em Mateus ele só fala que Satanás o tentou levando a um monte muito alto e mostrou ali todos os reinos do mundo e as glórias destes reinos e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Lucas acrescenta algo. Lucas diz que ele leva Jesus para o monte e ele diz assim, mostra as glórias e diz, tudo isso te darei
porque a mim foi dado, e eu posso dar a quem eu quiser. Lucas aborda algo que Mateus não abordou. Sabe o que Satanás disse para Jesus? Eu posso te dar o reino dessa terra e todas as glórias daqui, porque a mim foi dado. E eu sou agora o líder deste mundo, eu sou o Deus desse século, eu sou o príncipe deste mundo. E agora tudo é meu, e aqui todos estão sobre meu domínio, sobre minha liderança, sobre meu controle. Satanás estava falando meia verdade. Só que meia verdade, irmãos, às vezes são mais perigosas do que mentiras inteiras. Realmente foi dado para ele, foi ou não foi? Como foi dado para ele? Quando Deus criou Adão e Eva, lá em Gênesis, ele diz assim: e terás domínio sobre toda a terra, sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais domésticos, terás domínio sobre toda a terra. Então, Deus deu a Adão e Eva o governo sobre este planeta. Então, a Bíblia fala em Pedro que aquele que vence faz com que o vencido se torne seu servo. Logo, quando Adão e Eva caíram em pecado e se tornaram subjugados pelo príncipe das trevas, o príncipe das trevas começou a governar no lugar de Adão e Eva. Então, o que ele estava dizendo era meia verdade. Essa autoridade que Deus deu de governar a raça humana para Adão e Eva, nossos primeiros pais, Satanás, pelo engano, havia tomado para si. E agora se dizia ser o governante supremo deste planeta. E ele estava dizendo para Jesus: eu te devolvo tudo isso que me foi dado, porque eu sou o governante, eu posso te devolver. Sabe, irmãos, o que Satanás estava dizendo para Jesus era o seguinte: Deus, teu Pai, mandou você aqui para viver uma vida de sofrimento, morrer morte substitutiva, para redimir esse planeta. Mas eu estou dizendo para você que não precisa trilhar esse caminho de dor e sofrimento. O teu pai está te oferecendo algo, tendo que pagar um preço muito alto. Eu te ofereço algo sem ter que você pagar um preço muito alto. Eu te devolvo sem dor, sem sofrimento, sem morte. Você só precisa fazer uma coisa: reconhecer minha autoridade e me adorar. Percebe a tentação? Irmãos, eu pergunto a você: você gosta de sofrer? Quem gosta de sofrer? Só se você é masoquista, né? Mas é difícil encontrar masoquista. Eu acho que ninguém gosta de sofrer. Jesus não gostava de sofrer. Jesus não queria sofrer. Quando Jesus se apresentou a Deus no Getsêmani, ele diz assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Jesus não queria beber o cálice do sofrimento. E sabe, irmãos, ele está falando do cálice do sofrimento, porque quando a mãe de Tiago e João pedem a ele: quando o Senhor se assentar no seu reino, permita que um filho meu se assente um à direita e outro à esquerda. Jesus pergunta assim: eles podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? E eles disseram: sim, podemos. Aí Jesus falou: vocês vão ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado, mas quem vai se sentar à direita ou à esquerda depende do meu Pai. O batismo, irmãos, era o martírio, no caso de Tiago, sofrimento. Jesus estava, na verdade, diante de um momento difícil.
ele tinha que receber sobre si os pecados de toda a humanidade. E como o imaculado Filho de Deus, receber a culpa de todos nós. E isso pesava o coração dele, porque ele sabia que, ao receber a culpa de todos nós, ele estaria desligado do Pai. E que naquele momento, o desagrado do Pai estaria sobre ele. Não porque ele tivesse pecado, mas porque estava recebendo os pecados de toda a humanidade sobre si e se tornando culpado em nosso lugar. Ele também não queria o sofrimento da cruz. Irmãos, ser crucificado era algo tão terrível que um romano não podia ser crucificado. Você se lembra como Paulo morreu? Como Paulo morreu? O apóstolo Paulo? Decapitado. Sabe por quê? Porque ele era romano. Se ele não tivesse a cidadania romana, ele teria sido crucificado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, se lembra do que a tradição fala? Por quê? Porque ele não tinha cidadania romana. E sabe por quê, irmãos? Era tão sério a crucifixão a ponto de um cidadão romano ser proibido de crucificarem. É porque era muito difícil morrer pendurado numa cruz. Vou lhes dar umas dicas. Primeiro, a pessoa ia totalmente sem roupa para a cruz. Pode você imaginar o seu Criador se tornando humano e, como humano, indo para a cruz totalmente sem roupa? Sabe, irmãos, nos nossos dias, a imoralidade impera de tal maneira que as pessoas tendem a usar roupas que são muito imorais ou até mesmo expor sua nudez. Mas imagina para o imaculado Filho de Deus ficar completamente sem roupa pendurado na cruz. Satanás está falando, você quer isso? Eu estou te oferecendo um caminho muito mais fácil, muito melhor. Quer saber mais uma coisa? A cruz não era um instrumento apenas de morte, também era um instrumento de tortura. A ideia não era apenas matar a pessoa, mas era matá-lo com requintes de crueldade. Então, algumas coisas eram feitas para que o sofrimento aumentasse. Vou lhes dar algumas dicas. Eles pregavam o cravo, geralmente não aqui na palma da mão, mas aqui no punho. Se pregasse na palma das mãos, eles tinham que amarrar para não rasgar e a pessoa cair da cruz. E geralmente eles amarravam as pessoas na cruz, além dos pregos. Então a pessoa ficava aqui pendurada. Você já tentou ficar pendurado numa árvore ou alguma coisa? Experimente ficar por 1 minuto se você consegue. Talvez aqui poucos consigam ficar segurando pendurado por 1 minuto. Na academia, às vezes, eu fico para ficar 1 minuto. É difícil. E olha que eu não tenho muito peso, mas também não tenho muitos músculos, né? Uma coisa compensa a outra. Bom, irmãos, pensem em Jesus pregado na cruz e amarrado para que ele não saísse dali. Aos poucos, sabe o que acontecia? Os músculos iam cansando e a pessoa ia descendo. E quando esticava demais, começava a haver dificuldade em respirar. E a pessoa começava a sofrer tremendamente com falta de ar. Eu não sei se você já sentiu falta de ar.
mas é algo terrível. Eu sofri a vida quase toda com isso, com rinite alérgica e outros problemas, e você acordar sem respirar é algo terrível. E olha que era porque o nariz estava meio entupido. Imagina ficar sem os pulmões poderem receber oxigênio. Sabe mais? Você não podia se coçar. Se os insetos pousassem, não tinha como espantar. Durante o dia, o sol queimava. E durante a noite, o frio fazia a pessoa sofrer intensamente. Quer saber mais? Havia uma madeira colocada na parte aqui, que eles chamavam de cedilha, que era para a pessoa ficar um pouco sentada ali, para que então não descesse muito o corpo e você morresse por asfixia. Só que a pessoa ia cansando e depois aquela madeira começava a machucar as costas. Em outras palavras, a ideia era que a pessoa passasse de 3 a 5 dias sofrendo, até que morresse da forma mais miserável possível. A ponto do Velho Testamento dizer assim: maldito aquele que for pendurado num madeiro. E por isso que Paulo fala que Jesus se fez maldição por nós, porque ele foi pregado no madeiro. E a Bíblia fala que quem fosse pregado no madeiro seria maldito. E aí Paulo muda a cena dizendo assim: ele se fez maldição em nosso lugar. Por isso que para os judeus era muito difícil, para alguns impossível, acreditar que Jesus fosse o Messias. Eles diziam: como o Messias pode ser maldito e ser pendurado numa cruz? Essa era a acusação dos judeus. Aí Paulo fala assim: é que ele se fez maldição em nosso lugar. Ele se tornou maldito de Deus para que nós pudéssemos nos tornar benditos de Deus. Você já pensou nisso? Você é bendito de Deus porque Jesus se tornou maldito em seu lugar. Irmãos, eu quero lhes dizer então que Satanás estava dizendo basicamente assim para Jesus: o que você quer? Tomar o mundo de mim pela maneira que seu pai escolheu para você tomar? Ou você quer receber o mundo de mim da maneira como eu estou te oferecendo? Da maneira como eu estou te oferecendo, não vai ter cruz, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai haver rejeição, não vão cuspir na sua face, não vão te maltratar, não vão zombar de você. Você só precisa fazer uma coisa: reconhecer minha autoridade e me adorar. Agora, se você quiser, pelo o mecanismo que seu pai estabeleceu, então você vai passar por toda essa tragédia pessoal. A escolha é sua. Sabe, irmãos, eu fico pensando que para muitos de nós, Satanás também tem feito propostas parecidas. Vantagens temporais. Tracy Chapman, uma cantora americana, lá por 1990, por ali, ela ainda existe, é uma idosa hoje, é uma cantora que fez muito sucesso, e ela fez uma música em que basicamente ela dizia que muitas pessoas tinham feito pacto com o diabo, no sentido de receber as vantagens que esse mundo pode oferecer em prol de riqueza, fama, vantagens. E no refrão da música ela dizia: mas eu não vendi minha alma ao diabo. É claro que na música ela não está falando muito de religiosidade. Para ela, talvez o diabo não seja esse ser que nós conhecemos como inimigo de Deus. Mas ela está querendo dizer que muitas pessoas abrem mão dos seus princípios, dos seus valores,
para adquirir vantagens neste mundo. Mas eu quero usar no sentido espiritual, porque tem muita gente fazendo pacto com o diabo realmente para ganhar vantagens que ele pode oferecer, mas por pouco tempo, porque na verdade o mundo não era dele, o mundo era daquele que havia criado, e Jesus era o Criador. Imagina, ele estava dizendo: Adão e Eva me deram, e agora eu quero te devolver. Ele estava querendo devolver para aquele que havia criado o mundo. Olha os enganos satânicos. O que Jesus escolheria? Mas muito mais importante também, aí para hoje em nosso contexto, é o que você escolherá. Está disposto a abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, de suas crenças, em prol de vantagens passageiras? Ou manterá os princípios e os valores, mesmo tendo que enfrentar sofrimento, dores e perdas? Jesus preferiu o caminho escolhido por Deus. Você quer se dar bem na vida? Não apenas nesta vida, mas na eternidade? Trilhe o caminho que Deus escolheu para você percorrer. Mesmo que esse caminho envolva sofrimento, perdas, dificuldades. Porém, no final dele, será um caminho de vitória. Porque no final desse caminho estará aquele que prometeu cuidar de você, dizendo assim: vinde benditos de meu Pai. Eu concluo que Jesus falou isso de forma muito clara da seguinte maneira: que existem dois caminhos, um caminho largo e fácil, que conduz para a perdição. E há um caminho estreito e difícil que conduz para a vida eterna. Basicamente, o que Satanás estava dizendo para Jesus é isso: por que você trilhar pelo caminho estreito e difícil? Eu estou te oferecendo um caminho largo, um caminho fácil. E Jesus falou: eu prefiro o caminho que meu Pai escolheu para eu caminhar. Irmãos, não aceite atalhos e muito menos estradas vantajosas, espaçosas e fáceis que o diabo tem para lhe oferecer, porque no final são caminhos de morte. Diante de tudo isso, Jesus fez sua escolha. Ele disse: você está colocando em dúvida a minha divindade? Então vou te provar a minha divindade. Retira-te, Satanás. Foi uma ordem, não foi um pedido. E sabe, irmãos, quando Jesus falou retira-te, Satanás foi obrigado a obedecer e saiu. Jesus estava mostrando com isso: realmente eu sou quem eu digo ser. Eu tenho autoridade para te mandar embora. E Satanás teve que sair apressadamente, imediatamente da presença do Senhor. Retira-te, Satanás, Jesus disse. Por quê? Está escrito que só devemos adorar a quem? Ao Deus do céu, e só a Ele prestar culto. Então, você jamais será adorado por mim. Eu quero fazer um apelo: nunca adore o diabo. O sonho do diabo é receber adoração. Ele queria o lugar de Deus que recebia a adoração de todos, e ele disse:
eu vou me assentar no trono do Altíssimo e receber adoração como se fosse o próprio. E Deus falou, aqui não. E ele foi expulso para a terra e agora ele tem trabalhado, depois de levar a humanidade ao pecado, para receber adoração. Sempre diga para ele, só adorarei ao Senhor meu Deus, meu Criador e meu Redentor. Se tiver que escolher o caminho mais difícil, vou trilhar pelo caminho mais difícil. Nunca aceitarei o caminho mais fácil se isso envolver ser desleal para com meu Deus e ter que prestar reverência e adoração àquele que se levantou contra o Senhor da minha vida. Que Deus te ajude nessa caminhada. É difícil? É. Jesus falou, no mundo tereis aflições. O caminho é estreito, mas eu venci. E o caminho estreito te conduzirá à vida. Escolha esse caminho e o Senhor te ajudará na caminhada até que Ele te receba na glória. É meu desejo de oração. Vamos ficar todos em pé. Entra ao hino de número 63. Amém. Satanás disse que ele daria para Jesus todos os reinos e as glórias deste mundo, mas tudo pertence a Jesus, porque Ele é o Criador. E Ele tomou de volta na cruz do Calvário. E o reino, segundo Daniel, será dado aos filhos do Altíssimo, que possuirão o reino para sempre. Jesus tomou aquilo que Satanás, pelo engano, tomou de Adão e Eva.
E agora Ele devolve para seus filhos. E naquele dia Ele vai devolver para você. Oremos. Pai, muito obrigado pelo que Jesus fez por nós. Não apenas na cruz, mas o que Ele fez no deserto. Vencendo o inimigo com a Tua palavra. Confiando em Ti. Até que finalmente Ele disse: retira-te, Satanás. Pai, nós te agradecemos porque Ele foi fiel em tudo, morrendo até a morte de cruz. Ele se tornou maldição para que nós nos tornássemos bênção. Ele tomou a nossa posição de malditos para que pudéssemos ser benditos aos teus olhos. Então, Pai, queremos te agradecer pela grande salvação que há em Jesus. E queremos também pedir que, assim como Ele resistiu às tentações do diabo, também possamos resistir pela Tua graça. E que jamais venhamos a adorar outro ser que não seja o Senhor. Te peço isso em Seu nome. Amém.